Maldições e bênçãos muitas vezes são provocadas pelas palavras da nossa boca, mas também elas podem ser transferidas através de objetos físicos. Vivemos em um mundo físico que é controlado pelo mundo espiritual. Existem potestades e principados que disputam a divisão deste mundo e querem ocupar um espaço na vida humana. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que guerreamos contra os governantes e príncipes deste mundo, que vivem em lugares altos. Diz a palavra: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os objetos que nós colocamos para dentro de nossas casas podem sim atrair espíritos. Às vezes o diabo precisa instalar a sua tenda dentro da morada das pessoas, dentro da habitação das pessoas. Alguma imagem ou algum item que os represente, algo que representa a sua identidade, que os atraia. Enquanto este tipo de objeto permanecer nas quatro paredes dessas casas, o diabo e seus demônios, não deixarão de vir e se identificar com aquilo que é dele. Esta é a razão pela qual temos que fazer do Espírito Santo o cabeça de nossas casas, o cabeça de nosso lar. O Espírito de Deus é proveitoso para tudo que diz respeito à nossa vida e ao nosso viver. O Espírito do Senhor nos conduzirá e nos guiará para tudo que tem a ver com Deus. Existem, inclusive, imagens que pertencem a diferentes grupos ocultistas, por exemplo. Esse tipo de imagens não devem ser encontradas nas casas dos crentes. Até porque essas imagens não simbolizam a glória de Deus, tampouco retratam a fé que nós confessamos no Senhor. Essas imagens, inclusive, podem trazer para dentro de nossa casa coisas que nós não desejamos. Podem não ter efeitos adversos aparentes, mas afetam a nossa vida diária e interações com outras pessoas. Preste bem atenção no aviso que o Senhor deu ao seu povo escolhido certa vez. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 e 26, assim disse o Senhor ao seu povo: queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha, porquanto para o Senhor, o teu Deus, essa atitude é detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição, como anátemas. Irmãos, a energia escura que o diabo lança é assustadora e sutil. Ele tenta atingir e enfraquecer nossas defesas, nos colocar em um lugar vulnerável antes de nos atacar. Precisamos então
ter atenção em cada armadilha que ele apronta, que ele arma em nossas vidas. Precisamos ganhar forças no Senhor, nos animar e tirar de dentro de nossa casa tudo que atrai as trevas, tudo que atrai as forças demoníacas e deitar para bem longe de nossas moradas e deitar bem longe de nossa habitação. Amém? Quer saibamos ou não, meus irmãos, se temos dentro de nossa casa algum tipo de possessão demoníaca, algum tipo de objeto que atrai as trevas, eis aqui algumas dicas espirituais daquilo que nós devemos fazer, de como devemos limpar nossas casas. É verdade, irmãos, que nós de tempos em tempos gostamos de fazer uma limpeza no espaço onde habitamos, no lugar onde vivemos. Seja essa limpeza superficial, seja essa limpeza uma limpeza profunda ou apenas uma limpeza de rotina. Mas esse tipo de limpeza mantém o nosso ambiente em perfeitas condições. Gostamos de ter um ambiente limpo, um lugar limpo. Mas por acaso, alguma vez nos preocupamos com a limpeza espiritual do espaço onde nós vivemos? Por acaso nós temos, assim como temos o hábito de nos preocupar com a limpeza física do nosso espaço, nós também criamos o hábito de fazer uma limpeza espiritual do lugar onde nós habitamos, removendo tudo que atrai as trevas, removendo tudo que atrai os véus do diabo. Alguma vez pensamos nisso? A Bíblia diz que onde não há conhecimento, o povo do Senhor perece. Se nós não chegarmos à raiz do problema, se nós não chegarmos à raiz do que quer que estejamos a passar, estaremos fadados a continuar a definhar e chafurdar nisso e sofrer na ignorância. Então, para desfrutarmos de um sopro de liberdade espiritual na presença do Senhor, aqui vão algumas dicas úteis, algumas dicas que nos vão ajudar a manter o nosso lar, a nossa habitação limpa, não somente do ponto de vista físico, muito mais do ponto de vista espiritual. A primeira dica: deixe o Espírito do Senhor, deixe o Espírito de Deus entrar em sua casa. O Espírito do Senhor é o Espírito da verdade, é o Espírito da presença de Deus. Ele não pode dividir o mesmo espaço com as trevas. Onde habita o Espírito Santo, as trevas não podem fazer morada. A escuridão desaparece com o vislumbre da luz. Se permitirmos que o Espírito da verdade governe e reine em nosso lar, desfrutaremos de paz e tranquilidade, mesmo que haja algo que tragamos, que exale negatividade e suprima a luz. O Espírito do Senhor o exporá e será levado embora daquele lugar completamente. Segunda dica: coloca algumas músicas saudáveis e cheias do Espírito Santo. A música é terapêutica e tem imensos poderes de cura. Canções cheias do Espírito Santo invocam o Espírito de Deus e perseguem todo espírito contrário ao do Senhor. Quando o rei Saul, por exemplo, era atormentado por espíritos imundos, Davi tocava instrumentos e canções e os espíritos imundos se afastavam do rei Saul. Podemos tocar músicas que incendeiam nosso lar com o fogo de Deus e o tornam uma morada imprópria para qualquer espírito das trevas ou agente de Satanás. Terceira dica: deves ter muito cuidado para não tocar música que permita que o diabo entre em tua casa. Não basta cantar músicas distraidamente.
Pense nas palavras que estão realmente dizendo. As palavras têm poder. Não fale escuridão em tua casa sem saber. Isso também vale para programas de televisão e filmes. Quarta dica. Assim como gostamos de organizar nosso espaço e trazer itens e materiais que não são mais úteis para nós e deitar fora, também devemos organizar nosso espaço espiritual. Devemos ir de cômodo em cômodo, tirando tudo que possa estar espelhando o diabo em nossas casas. Devemos levá-los e queimá-los até se formarem em cinzas. Depois disso, podemos orar de forma estratégica e dedicar as 4 paredes de nossa casa ao Senhor. Amém? Quinta dica, unja a tua casa. Sexta dica, peça aos anjos de Deus que fiquem de guarda em tua casa, em cada janela e em cada porta da tua casa. Salmos de número 91, versículo 11, diz a palavra: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Dica número 7. Coloca em tua casa palavras de poder, faça declarações, declare em cada cômodo da tua casa, em cada canto da tua casa, que só servirás ao Senhor. Declare em alto e bom tom que tu e a tua família servirão ao Senhor e obedecerão a sua voz. Amém? Oitava dica, viva uma vida santa. Ou melhor dizendo, busque viver uma vida santa. Nada supera um viver em santidade. Às vezes, meus irmãos, o objeto que mais atrai o diabo está dentro dos nossos corações. Às vezes, o objeto de atração que o diabo vê em nossa casa é o nosso coração. Ele vê o vazio dentro de nós, então decide ocupá-lo e começa a reinar. Então, uma vida de santidade nos faz viver acima das artimanhas ou truques do diabo. Veja só o que diz a palavra de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz a palavra: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que esta palavra tenha aberto uma luz dentro do teu coração, que esta palavra tenha acrescentado valor na tua vida. Amém? E que Deus proteja cada cômodo da tua casa, cada membro da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.